Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo. E para quem curte Química e é aficionado por essa ciência maravilhosa, eu tenho uma novidade muito interessante. Recentemente foram descobertos novos compostos de gases nobres e que inclusive têm uma estrutura bem interessante e podem ser bastante estáveis na forma isolada. Há 2 anos atrás eu gravei um vídeo onde eu falava sobre os compostos de gases nobres que existem atualmente e agora eu venho fazer uma atualização daquele vídeo porque alguns compostos novos foram descobertos de uma forma mais recente, de um tempo para cá, e eu achei interessante pontuar algumas coisas sobre essas substâncias. Então, só para atualizar, os gases nobres são elementos químicos que geralmente eles não reagem com os outros, diferentemente da maioria esmagadora dos elementos químicos que geralmente reagem uns com os outros para formar várias substâncias. Os gases nobres, na maioria das vezes, eles não reagem com absolutamente nada, eles existem sozinhos na deles. Isso acontece porque a última camada de elétrons desses elementos é completa, de modo que ela já tem uma quantidade de elétrons suficiente para eles serem estáveis por si só. Então eles não precisam formar ligações químicas para se estabilizar, ao passo que a grande maioria dos elementos químicos tem uma configuração de elétrons instável e para poder se estabilizar, eles tentam mexer na sua última camada de elétrons para poder adquirir um número de elétrons geralmente em torno de 8, que é uma configuração estável e é justamente a mesma configuração eletrônica que os gases nobres apresentam. Gases nobres geralmente não reagem com os outros elementos, porém é possível forçar a reação de alguns gases nobres em certas condições. Por exemplo, se nós reagimos a alguns gases nobres com elementos muito reativos e eletronegativos, como flúor ou oxigênio, é possível de forçar eles a se ligar nesses elementos químicos. E o modo que um gás nobre pode reagir com outros elementos envolve 2 formas principais. A primeira é se esse elemento químico for do terceiro período para baixo, argônio, criptônio, xenônio e radônio, por exemplo, excluindo o hélio e o neônio, que são os 2 primeiros gases nobres, eles podem expandir o octeto, ou seja, em condições especiais, é possível forçar esses elementos a formar ligações e violar a regra do octeto. Isso é possível apenas dos elementos do terceiro período para baixo, ou seja, terceiro, quarto, quinto, etc., porque a camada de valência desses elementos ela é maior, mais volumosa e ela pode acomodar mais do que 8 elétrons, enquanto a primeira e a segunda camada não podem acomodar mais do que 8 elétrons, então dessa forma é impossível. E muitos compostos de gases nobres são desse tipo, principalmente o xenônio, que é o elemento químico dos gases nobres que mais forma compostos. Com ele é relativamente fácil você conseguir expandir o octeto e fazer ligações com outros elementos. O criptônio é um pouco mais difícil, o argônio é bem mais difícil. Agora com hélio e neônio fazer essa expansão do octeto é impossível, então eles não têm como formar compostos desse jeito. Uma outra forma de você formar compostos com gases nobres é forçando eles a doar uma ligação dativa para algum outro elemento químico. Quando nós temos uma substância que é um ácido de Lewis muito forte, extremamente forte, ou seja, uma substância que tem déficit de 2 elétrons, ele pode formar uma ligação dativa com gás nobre, porque o átomo dos gases nobres possui vários elétrons não ligantes na última camada, que eles podem emprestar esses elétrons para outro elemento químico e formar uma ligação com eles. E dessa forma eles não violam a regra do octeto. E então, desse modo, em teoria, todos os 6 gases nobres poderiam reagir formando esses tipos de compostos. E, por exemplo, um ácido de Lewis extremamente forte é o íon H+, que é um átomo de hidrogênio sem elétrons, ou seja, um próton nu. E para poder se estabilizar, esse átomo precisa de 2 elétrons, ou seja, se fizer uma ligação dativa com ele, ele já se estabiliza. E todos os gases nobres, na verdade, podem se ligar ao íon H+. Por exemplo, o hélio pode se ligar ao H+, formando o íon HEH+, que ele é uma espécie química relativamente estável, mas tem um problema muito grande, que é o seguinte: os gases nobres são extremamente sovinas em emprestar seus elétrons. Eles têm os elétrons que estão em sua camada de valência, eles são muito fortemente atraídos por seus átomos, de modo que, mesmo se eles conseguirem emprestar esses elétrons para formar uma ligação dativa, essa ligação vai ser muito fraca, de modo que qualquer outra espécie química que tenha elétrons disponíveis para emprestar para ligação dativa, elas podem simplesmente substituir o gás nobre, de modo que esses compostos com ligação dativa do gás nobre para outro elemento químico geralmente são instáveis porque a ligação é extremamente fraca. Por exemplo, no caso do íon HEH+, chamado de íon heliônio, qualquer outro átomo que tenha elétrons disponíveis para emprestar para ligação dativa pode substituir o átomo de hélio. A mesma coisa acontece com o íon semelhante do neônio. De modo que se você tentar isolar essa substância, como ele é um íon positivo, você vai precisar de um íon negativo para poder isolar ela na forma de um composto iônico, um sal. Porém, o próprio íon negativo, ele vai deslocar o átomo do gás nobre que forma
esse íon. Então o átomo de gás nobre vai sair e o íon negativo vai se ligar ao hidrogênio. Então o composto não se forma simplesmente porque o átomo de gás nobre forma uma ligação extremamente fraca que pode ser substituída facilmente por qualquer outro elemento químico. Então esse é o problema desses compostos. Os compostos que violam o octeto são possíveis dos gases nobres do argônio para baixo. O hélio e o neônio poderiam apenas formar compostos onde eles emprestam elétrons formando ligação dativa. Porém, eles são extremamente difíceis de fazer ligação dativa, ou seja, a ligação que eles fazem é tão fraca que qualquer outro elemento pode vir e substituir eles, de modo que esses compostos não podem ser isolados, eles são extremamente instáveis. Então, dessa forma, nenhum composto químico desse tipo com hélio ou com neônio foi isolado até recentemente. Porém, esses compostos de gases nobres formando ligação dativa, eles geralmente têm uma coisa em comum. Geralmente, o átomo de gás nobre ele está ligado a um íon positivo na fase gasosa, por exemplo, H+, ou algum íon metálico que tem uma forte tendência a atrair elétrons. E, no caso, seria possível produzir um composto desse muito mais estável se, em vez de ligar o gás nobre ao íon positivo, você ligasse ele ao íon negativo. Porque, nesse caso, a espécie química que iria substituir o gás nobre, iria deslocar ele, não conseguiria se aproximar, porque ele também teria uma carga negativa e seria repelido pelo íon negativo. Então, o átomo de gás nobre, de certa forma, estaria em segurança, afastado de outras espécies químicas se pudessem substituí-lo. Porém, íons negativos que se ligam a gás nobre, até recentemente, não haviam sido descobertos. Porém, muito recentemente foi descoberta uma espécie química bem exótica, que é uma espécie de cluster, que é um tipo de complexo incomum contendo o boro, o elemento químico boro. Eu gravei um vídeo recentemente, o último vídeo longo que eu gravei, sobre o elemento químico rei das gambiarras, que é justamente o boro, porque ele é capaz de formar algumas estruturas moleculares bem inusitadas, com algumas ligações bem incomuns. São ligações tricentradas. Essa substância que poderia se ligar a um gás nobre é essa espécie química aqui, o íon dodecaciano-dodecaborato -2. A fórmula química dele é B12, entre parênteses, CN12-2. Ele é um íon que é formado por uma gaiola de 12 átomos de boro, formando uma estrutura de icosaedro. Cada átomo de boro está ligado a um grupo cianeto. E essa substância, ela geralmente forma sais facilmente com íons positivos. Porém, quando nós pegamos essa espécie química e colocamos ela no estado gasoso, por exemplo, aquecemos essa substância a altas temperaturas até ela se volatilizar e expomos ela a uma forte onda de radiação ultravioleta bombardeada com elétrons, você consegue remover um grupo cianeto de um desses átomos de boro. E nesse caso você obtém dois fragmentos. Um é o íon cianeto, Cn-, e o outro é essa espécie química com a fórmula química B12CN11-1. E esse íon, ele é capaz de se ligar a átomos de gás nobre. Então agora nós vamos entender o que exatamente acontece. Quando nós temos essa espécie química B12CN12 no estado gasoso, ela é um íon negativo com carga -2. Quando nós submetemos ela a uma forte radiação de raios ultravioleta ou um bombardeio com descarga elétrica com elétrons, uma dessas ligações entre o boro e o cianeto se quebra e aí você obtém esse fragmento que contém um átomo de boro vago, que ele não está ligado a um grupo cianeto, e um íon cianeto. Esse átomo de boro vago, no fragmento, ele está com o octeto incompleto, com 6 elétrons na última camada, diferente do resto dos outros que estão com o octeto completo, com 8 elétrons. E ele também está com uma forte carga parcial positiva, ou seja, ele é uma espécie química muito ávida por elétrons, porque ele não está estável na forma que ele está nesse composto, ele está precisando de elétrons para completar seu octeto. E aí o que acontece? O lógico que nós esperamos é que essa espécie química, B12CN11-, ela vai se recombinar com o íon cianeto para restaurar a estrutura anterior. Só que isso não acontece por um probleminha. São dois íons negativos, e como eles são íons negativos, eles se repelem. Então o átomo de boro que está ali com o octeto incompleto, querendo se ligar a alguma coisa, ele não consegue porque se ele tentar se aproximar do cianeto para voltar a se ligar, a carga negativa desse fragmento repele o cianeto para longe e dessa forma ele não consegue encontrar nenhuma outra espécie química para formar uma ligação com ele. E aí você tem uma situação bem bizarra, que é um íon negativo que é altamente eletrofílico, ou seja, um íon negativo ou ânion super eletrofílico. Mas que raios é isso de eletrofílico? O que significa isso exatamente? Então, as espécies químicas
elas podem ser consideradas eletrofílicas, quando elas têm uma tendência a atrair elétrons, ou seja, geralmente quando elas têm uma carga positiva, e uma espécie química nucleofílica, que é uma espécie química que geralmente se atrai pelos núcleos atômicos, ou seja, ela tem elétrons demais, carga negativa geralmente, e ela está tentando atrair alguma espécie química de carga positiva. Geralmente, os íons negativos são nucleofílicos e os íons positivos são eletrofílicos. O positivo atrai elétrons para se ligar a ele e o negativo doa elétrons para outra espécie química, geralmente com carga positiva. Mas esse fragmento B12CN11-, ele tem uma característica inusitada. Ele é um íon negativo eletrofílico. Ou seja, apesar dele ter uma carga negativa, ele está com falta de elétrons. Então ele tem uma tendência a querer atrair elétrons para ele. E isso é uma coisa um pouco contraintuitiva, um pouco difícil de entender. Basicamente, nós podemos considerar esse fragmento como se ele fosse um íon positivo, que no caso é o átomo do boro vago, ele está grudado, incrustado numa gaiola de carga negativa. Ou seja, esses outros 11 átomos de boro e 11 grupos cianetos, eles têm uma carga geral de -2, enquanto esse átomo de boro vago tem uma carga +1. Então, a carga elétrica fica somatório +1 menos 2 igual a -1. Esse átomo de boro vago se comporta como se fosse um cátion grudado num ânion. E como ele é um cátion, ele é eletrofílico, ele está tentando atrair elétrons, mas a estrutura em volta dele, a gaiola, está repelindo elétrons, ou seja, basicamente aquela gaiola está sabotando o boro vago, ela não está deixando os elétrons se aproximarem dele para ele se completar, ou seja, ele está desesperado para se completar. E geralmente quando ele encontra uma espécie química que é nucleofílica, ou seja, que vai doar elétrons para ele, essa espécie química está com uma carga negativa, e essa carga negativa é repelida pela carga negativa do próprio fragmento. Aí entra o porquê que ele pode se ligar aos gases nobres. Olha só que coisa incrível. Como ele está impossibilitado de se ligar a alguma coisa que tem uma carga parcial ou total negativa, ou seja, um íon negativo ou um átomo que está rico em densidade eletrônica e por isso tem uma carga mais negativa, ele só pode se ligar a moléculas neutras que tenham elétrons disponíveis para fazer ligação dativa, porque as moléculas neutras não são nem atraídas e nem repelidas pelo fragmento. E aí você pode, por exemplo, ter uma molécula de gás nitrogênio que se aproxima desse fragmento e aí ela vai se ligar ao átomo de boro, porque a molécula de nitrogênio não é repelida pelo campo elétrico negativo do fragmento. Mas também você pode, por exemplo, ao invés de usar o gás nitrogênio, colocar o gás argônio ali dentro. O gás argônio é um gás nobre. Os átomos de argônio são neutros e eles têm elétrons disponíveis para doar em ligação dativa, ou seja, elétrons disponíveis para poder ser doados a esse átomo de boro vago do fragmento. E aí que acontece a mágica. Quando um fragmento desses encontra um átomo de argônio, ele se liga ao átomo de argônio formando um íon negativo estável contendo um átomo de argônio, ou seja, o átomo de argônio, um gás nobre, está ligado ao átomo de boro vago, completando o octeto do átomo de boro, não alterando o octeto do argônio, ou seja, o argônio não quer mexer no octeto dele, ele quer continuar com 8 elétrons mesmo. E como esse íon tem uma carga negativa, qualquer outra espécie química que tentar se aproximar dali para dar um pontapé no argônio e entrar no lugar, não consegue, porque é repelida para longe. Olha só que coisa legal. E aí você consegue manter um átomo de gás nobre ligado por ligação dativa a alguma coisa, e mesmo que essa ligação seja fraca, a carga negativa do fragmento não deixa outras entidades químicas que possam substituir o gás nobre e se aproximar. Aí o átomo de gás nobre ele fica protegido ali e ligado e forma um composto estável. E de fato, essa espécie química, esse fragmento, ele se liga a um átomo de argônio a temperatura ambiente, formando um íon negativo estável que contém um átomo de argônio. De modo que se nós conseguirmos emparelhar esse íon negativo com um íon positivo, com carga baixa em um átomo ou grupo de átomos bem grandes, nós conseguiríamos obter um sal estável que contém um átomo de argônio, um gás nobre. E além do argônio, os outros gases nobres, criptônio e xenônio, também se ligam facilmente a esse fragmento. E o mais incrível de tudo é que a partir desse fragmento pode ser obtido o primeiro composto químico de neônio. Como eu falei no vídeo anterior sobre os gases nobres, o neônio era até agora o único elemento químico dos gases nobres que não formou nenhum composto químico. O hélio formou um composto estranho com sódio a altas pressões,
uma espécie de liga de sódio com hélio que parece que teve uma reação química sim, porque a energia livre de Gibbs foi liberada ali. O argônio já tinha formado composto com flúor ou com hidrogênio e flúor. E o criptônio também tinha formado fluoreto, o xenônio tem mais de 100 compostos já conhecidos, o radônio tem alguns que já foram isolados, mas o neônio até agora era o único gás nobre virgem, que nunca formou nenhum composto químico. E agora foi descoberto que esse fragmento consegue se ligar ao átomo de neônio. Porém, essa ligação química só acontece a temperaturas muito baixas, por volta de 50 graus Kelvin, o que equivale a uma temperatura de cerca de menos 223 graus Celsius. A 223 graus Celsius negativos, o átomo de neônio consegue se ligar a esse fragmento aí do cluster de boro e formar o íon negativo estável, que poderia ser isolado como um sal que contém o átomo de neônio a essa temperatura de 223 graus abaixo de zero. Até agora, nesse momento, esse fragmento da gaiola de boro é capaz de se ligar ao neônio a 50 graus Kelvin e aos outros gases nobres mais pesados, argônio, criptônio e xenônio, talvez até o radônio, a temperatura ambiente. Mas ele não foi capaz de se ligar ainda ao átomo de hélio, porque o átomo de hélio ainda é bem difícil de emprestar elétrons para os outros. Esse íon negativo aí, eletrofílico, ele conseguiu até se ligar ao neônio, mas ainda não conseguiu se ligar ao hélio. Porém, é possível que substituindo os grupos cianeto, Cn-, por grupos boronil, que é BO, são átomos de boro ligados a átomos de oxigênio, uma estrutura isoeletrônica, você conseguiria obter uma espécie química que teria uma eletrofilicidade muito maior do que o grupo cianeto pode proporcionar. E nesse caso, sim, muito provavelmente a baixas temperaturas, esse íon hipotético que substituiu o Cn por BO, ele seria capaz de se ligar até o átomo de hélio. Porém, até hoje esse composto não foi obtido, isso está apenas na teoria, então vamos torcer para que um composto estável de hélio possa ser isolado dessa forma. Então é isso, muito obrigado pela atenção de vocês, valeu pela audiência, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que seja interessante, que seja alguma coisa animadora para vocês que gostam de química. Muito obrigado pela atenção de vocês e valeu!